Boa noite. Os terroristas que atacaram os distritos de Herati e Memba, na província de Nampula, estão a ser perseguidos e fugiram de regresso a Cabo Delgado. O anúncio foi feito hoje pelo Presidente da República em Maputo, nas celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Bandeira multicolor içada. Desfile das Forças Armadas de Moçambique. E chegada dos convidados, foram esses os momentos que antecederam o arranque das celebrações do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e dos 58 anos do arranque da luta armada de libertação de Moçambique. Depois da deposição da coroa de flores, o Presidente da República prestou homenagem aos heróis. No arranque do seu discurso, Filipe Nyusi reconheceu que o país não vive apenas a ameaça terrorista. Na atualidade, com o advento da globalização, as ameaças à nossa independência e integridade territorial não são simplesmente militares. As ameaças cibernéticas, ideológicas, ambientais, pandêmicas, entre outras, são tão perigosas quanto as militares. Por isso, o nosso governo tem vindo a prestar atenção especial às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, elevando a sua capacidade interventiva em recursos e treinamento especializado, de modo a posicionarem-se com cada vez melhores condições de resposta a esse tipo de ameaças. Por outro lado, celebramos esta efeméride no momento em que as valentes e heroicas Forças Armadas de Defesa de Moçambique enfrentam os terroristas na província de Cabo Delgado, o que faz com que estes se refugiem em novas zonas, tentando buscar abrigo e alimentos. Ainda sobre o terrorismo, Nyusi disse que os atacantes que fizeram vítimas em Memba e Herati, na província de Nampula, estão de regresso a Cabo Delgado. Estavam ainda eles ontem, entraram em contato com o inimigo na zona de Omba, isso, no distrito de Nangadi, e esta manhã ainda estão a perseguir o grupo que está de regresso de Nampula, na zona de Napipe, em Kisanga. Portanto, para dizer que não há sossego, eles estão em toda hora em operações. Apelamos por isso à população para maior vigilância e para denunciar às autoridades qualquer movimento estranho que detectarem nas suas zonas de residência. Apelamos a todo o povo moçambicano no sentido de manter um espírito de solidariedade ativa entre os moçambicanos, que é fundamental para cimentar a nossa unidade e para caminharmos juntos para a construção da nossa jovem nação. O comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança não deixou de elogiar os membros das Forças Armadas de Moçambique de ontem e de hoje. Nyusi prometeu melhores condições de combate. A história das nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique é uma história de glórias. São essas forças que derrotaram no campo de batalha o colonialismo português. Resistimos ao Ian Smith, resistimos ao apartheid, resistimos a todas as tendências que visavam dividir os moçambicanos, assim como resistimos a outros males graças ao empenho das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Os nossos briosos jovens das Forças Armadas de Defesa de Moçambique continuam hoje um exemplo e dão o seu máximo para proteger, defender a vida e o bem-estar do nosso povo. São esses filhos de Moçambique a quem hoje homenageamos e fazemos vénia em reconhecimento da sua contribuição nos esforços conjuntos de construir um Moçambique em paz, livre de agressões atentatórias, à independência conquistada com sangue e amor. Estaremos sempre prontos para, junto das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, extinguirmos as melhores formas de elevar a moral dos homens e mulheres na linha da frente e aumentar a capacidade combativa. Como moçambicanos, todos temos o dever sagrado de nos empenharmos no apoio às nossas Forças Armadas, independentemente de opções políticas, credo, grau de instrução ou condição social.
Lembre-se que a luta armada de libertação de Moçambique arrancou a 25 de setembro de 1964, liderada pela Frente de Libertação de Moçambique, então presidida por Eduardo Chivambo Mungane. E o Ministro da Defesa Nacional diz que, além de combater o terrorismo, as Forças Armadas têm o desafio de modernizar-se em meios tecnológicos. Cristóvão Chum acrescenta que o sucesso no teatro operacional também depende da colaboração da população. Esta é parte representativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, onde há homens e mulheres que tudo fazem para defender a pátria. Num cenário em que o inimigo em dias que correm usa meios tecnológicos para provocar instabilidades, o desafio das Forças Armadas moçambicanas é a modernização. De facto, continuemos a combater em diferentes frentes. E não nos esqueçamos que, neste momento, o nosso país está a sofrer de diferentes formas de ataque. Não só o terrorismo, mas também da pirataria. Há outro tipo de ameaças no ciberespaço. Então, é sobre as Forças Armadas que grande parte dessas ameaças são chamadas para poder proteger o nosso país. O chefe do Estado-Maior-General, Joaquim Rivas Mangraça, destaca o moral combativa da força, que está alta, e garante que não há outra via senão vencer o terrorismo, mas aponta a aliança com as populações como sendo crucial. A nossa missão é garantir a segurança às populações. Garantindo a segurança com as populações, e elas, conosco, nos ajudam a identificar o inimigo. Só depois disso é que nós entramos em ação. Portanto, a reação das populações é extremamente extraordinária e não tenho palavras de reconhecer todos aqueles que no teatro operacional têm dado o apoio às Forças Armadas para que cumpra a sua missão. O ministro da Defesa disse ainda que Moçambique tem estado a ser alvo de ataques cibernéticos e, neste sentido, as Forças Armadas têm estado a capacitar-se para combater tais ataques. Armando Guebuza diz que não se pode ficar totalmente satisfeito com o percurso dos 58 anos das FADM. O antigo chefe de Estado afirma que os conflitos internos e o terrorismo demonstram que as Forças Armadas devem reforçar a sua capacidade de defesa das conquistas de Moçambique. Que a guerra que foi conduzida pelas Forças Populares de Libertação de Moçambique tinha como objetivo conquistarmos a nossa independência. E que perante os desafios que nós enfrentamos hoje, tivemos a guerra de 16 anos, temos agora os terroristas. Nós temos que ter capacidade de continuar a defender aquilo que nós próprios conquistamos. Nunca se pode ficar satisfeito totalmente, né? 58 anos é toda uma vida, né? E na vida há altos e baixos. Mas neste caso concreto é essencial que nós temos a independência e que podemos decidir como defendê-la e como passarmos para outras fases simultaneamente, como passar para as fases de desenvolvimento, de acabar com o sofrimento do nosso povo, para além da guerra, neste caso concreto que nós temos, os terroristas. As Forças Armadas estão a fazer aquilo que é possível fazer e acredito que continuarão a trabalhar para garantir que a situação de paz volte a reinar no nosso país. Personalidades encorajam as forças de defesa e segurança a continuarem a lutar contra os males da atualidade. Destaque para o terrorismo no norte de Moçambique. Aos nossos jovens das Forças de Defesa e Segurança, que estão, sobretudo aqueles que estão em frente do combate ao terrorismo. E penso que todos nós
temos que continuar a dar essa força para que esse país continue firme, continue íntegro, com toda protegido e seguro e em paz. Porque só em paz é que nós podemos continuarmos a desenvolver. Os jovens que integram as forças de defesa e segurança de Moçambique, para que ao se exporem, ao se candidatarem para integrarem as forças de defesa e segurança de Moçambique, o façam com alto sentido patriótico. Quem deve defender Moçambique em primeiro lugar somos nós moçambicanos. E é com muito orgulho que temos visto jovens a pretenderem entrar para as forças de defesa e segurança de Moçambique. Mas o que interessa é a ação concertada que tem havido dos países da África Austral, com a SAMIN e também com as forças do Ruanda, que todos nós devemos estar unidos e sabermos defender a nossa região, porque aquilo que acontece aqui em Moçambique pode acontecer em qualquer um dos países aqui da SADC. Temos a situação da insurgência no norte da província de Cabo Delgado. Também tivemos outros desafios, como os ataques da auto-intitulada Junta Militar da Renam na zona norte, na zona centro do país. Os momentos são diferentes, mas como devem saber, Moçambique tem estado cada vez mais a enfrentar esses desafios de forma perentória e também acreditamos que com o apoio de outros países, como está a acontecer no norte da província de Cabo Delgado, este é um mal que poderemos também ultrapassar. O desafio que nós temos é, portanto, apoiados pelas Forças Armadas e pela coisa toda, fazer reconstrução do tecido comercial, sobretudo nas zonas rurais, onde temos as cantinas, que algumas delas destruídas, e precisamos repô-las e colocá-las em tempo para que possam servir o país. As populações deslocadas tendem a regressar aos distritos de Errati, Memba e Nampula depois da fuga devido aos ataques terroristas. A garantia é do governador de Nampula, Manuel Rodrigues, e foi dada à margem da celebração dos 58 anos das FADM. A segurança foi restabelecida nos distritos de Memba e Errati, na província de Nampula, depois de terem sido palco de destruição e mortes protagonizadas por terroristas há algumas semanas, situação que causou fuga em debandada das populações para distritos mais seguros. Houve uma atuação das nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que ressacharam o inimigo e o inimigo saiu em debandada. E depois da retirada do inimigo houve consolidação em termos de limpeza da área e neste momento as populações estão a regressar dos distritos vizinhos de Errati e Memba, que é o caso de Nacala Velha, Nacala Porto, para os respectivos distritos. Segundo o governante, as forças de defesa e segurança continuam no local a garantir a segurança das populações. Continuam ainda no local a fazer o seu trabalho de defesa e de consolidação da integridade territorial naquela nossa parte da província de Nampula. O mesmo cenário é vivido na província de Cabo Delgado. De acordo com o governador Valigi Tawabo, a segurança foi retomada em grande parte dos distritos e as populações tendem a abandonar os centros de reassentamento para as suas zonas de origem. Muitas famílias que estão a sair das zonas, das aldeias que tinham sido criadas para a sua acomodação em zonas seguras, já estão a regressar para as suas aldeias naqueles distritos que tinham sido impactados, ou seja, de onde tinham saído. Portanto, há um regresso em massa. Tawabo reconhece ainda a necessidade de acelerar a reposição dos serviços sociais básicos para atender à população na sequência da destruição pelos terroristas. O governo poder colocar os serviços básicos em tempo útil, uma vez que a população está a regressar, numa altura em que em algumas aldeias ainda não tinha sido iniciado a reposição, portanto, dos serviços básicos. Nos últimos dias, os terroristas têm estado a abrir novas frentes de ataque depois da implantação de forças estrangeiras na província de Cabo Delgado.
Ainda hoje, o ministro da Defesa Nacional disse que ainda não foi concluída a investigação sobre os 7.000 militares fantasmas descobertos nas fileiras do Exército e que recebiam salários indevidos. Eu não gostaria de falar dos 7.000 fantasmas, porque são números. O que traz os números será o relatório que vai ser apresentado, que ainda não foi apresentado nem ao Ministro da Defesa Nacional. Eu acredito também que mesmo o chefe do Estado-Maior-General ainda não tem o relatório da auditoria. Quando o relatório tiver sido concluído, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma declaração para o público saber do que verdadeiramente está a acontecer no seio das Forças Armadas. Mas sem alarmismos, é preciso reconhecer que há possibilidade de existência de facto de fantasmas, mas não acredito que os números que têm sido referidos na imprensa possam ser esses. Mas deixemos que o trabalho seja feito nas Forças Armadas e quando o relatório sair nós vamos partilhar. Vamos agora às incidências sobre o 12º Congresso da Frelimo. Partidos estrangeiros enalteceram hoje o diálogo interpartidário com a Frelimo e apelaram à manutenção da paz como o caminho para o progresso do país. As saudações de partidos de outros países, no terceiro dia do mais alto encontro da Frelimo, estiveram viradas para a paz e cooperação. O Partido Comunista da África do Sul defendeu a necessidade de o partido no poder olhar para a paz como prioridade. We had an unjust transition. This unjust transition was on the basis of buying peace. Unfortunately, we seem to have bought peace at the expense of continued exploitation and poverty in our region, of our countries, despite the riches that they have. And I want to emphasize this point, Comrade President, that peace is extremely important to be attained. O Partido da Rússia Unida manifestou a vontade de assinar um acordo de interação com a Frelimo. Me and my colleagues would also like to note the success in development of our inter-party dialogue, which is truly friendly and confirm the readiness of the United Russia Party to sign an agreement on interaction and cooperation with Frelimo in the near future. A representação da Frente de Libertação Nacional da Argélia falou da cooperação Moçambique-Argélia e defendeu a união da Frelimo e seu partido. ونغتنم هذه الفرصة الطيبة ونحن ضيوف بينكم لنعرب لكم عن عزمنا الأكيد وحرصنا الدائم التام في العمل معا على قطع أشواط جديدة في العلاقات بين حزبينا مما يسهم في الارتقاء بها إلى مستوى طموحاتنا المشتركة تحدون الإرادة القوية والعزم الثابت في ترسيخ ما يجمع البلدين من أخوة وتآزر كما تمتين العلاقات المتجدرة بين الجزائر والموزمبيق. Os partidos falaram também das oportunidades criadas pela Frelimo para o desenvolvimento de Moçambique. E neste terceiro dia do 12º Congresso da Frelimo, os congressistas votaram no novo presidente do partido, tendo Filipe Nyusi como candidato à sua própria associação. Para atualização sobre este processo, seguimos agora em direto para Matola, na Escola Central da Frelimo, ao encontro de Francisco Manlhate para a atualização sobre este assunto. Manlhate, boa noite. António Tiwa, de fato, hoje é um dia da eleição do presidente do Partido Frelimo. A eleição aconteceu à meio da tarde. Nesta altura, continua o processo de contagem dos votos e apuramento do resultado. Enquanto decorre este processo, paralelamente, os congressistas estão reunidos na sala de congressos, onde vão discutindo os documentos que devem ser aprovados por este congresso. É uma metodologia de trabalho
que está a permitir avançar naquilo que é a agenda ou adiantar alguns pontos da agenda que deviam acontecer após a eleição do presidente do partido. Este é um processo eleitoral que iniciou esta tarde e deverá continuar amanhã com a eleição de outros órgãos do partido Frelimo, como é o Comitê Central, e depois o Comitê Central vai se reunir na sua primeira sessão ordinária para eleger a comissão política, o secretariado do Comitê Central, o Comitê de Verificação e possivelmente o secretário-geral. Portanto, são estes órgãos que deverão ser eleitos amanhã. E aqui nos corredores é visível o momento de campanha eleitoral. Alguns membros já vão preparando-se para poder conquistar mais votos ou votos para poderem ser eleitos para estes órgãos, como é o caso do Comitê Central, que é o órgão que dirige o partido Frelimo no intervalo entre os congressos. Portanto, para dizer que após este 12º congresso até o 13º congresso, que vai ter lugar daqui a 5 anos, o Comitê Central é que vai dirigir o partido, e todos aqueles que são membros da Frelimo têm um interesse em fazer parte deste órgão, que é um órgão colegial e de decisão da vida do partido, mas também do país, porque a Frelimo é que está nesta altura a governar o país. Portanto, nesta altura, na reunião que está a acontecer no interior da sala, estão em aprovação alguns instrumentos como as moções que vão ser apresentadas já lá para o final deste congresso. António Tiwa. Obrigado, Francisco Mandlati. A atualização sobre a contagem de votos para a identificação do novo presidente do partido Frelimo. Nós seguimos com a atualidade informativa. O primeiro-ministro Adriano Maliani disse, discursando na 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que o país já concluiu a primeira fase do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração. Adriano Maliani falou ainda da necessidade do país encontrar melhores mecanismos de financiamento para garantir o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na sua participação na Assembleia Geral das Nações Unidas, o primeiro-ministro anunciou o fim da primeira fase do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração DDR. Com a conclusão desta etapa, mudará o foco para uma reintegração de longo prazo e uma reconciliação mais efetiva, fatores essenciais para garantir a sustentabilidade do processo de paz e de consolidação da unidade nacional. Maliani salientou que o processo de DDR contou com assistência e apoio das Nações Unidas e com a participação do secretário-geral desta organização. Para o combate às ações terroristas na zona norte do país, o governo criou condições que permitem a recuperação, reconstrução e desenvolvimento socioeconômico, de modo a reduzir os fatores de vulnerabilidade das comunidades ao extremismo violento. Das ações levadas a cabo por Moçambique, conjugado com o apoio e assistência dos parceiros de cooperação multilaterais e bilaterais, entre os quais SADC, União Europeia e o Ruanda, temos vindo a registrar avanços no combate ao terrorismo. Durante o seu discurso em Nova Iorque, Adriano Maliani agradeceu a eleição unânime de Moçambique como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, lugar que ocupará durante os anos de 2023 e 2024. Adriano Maliani falava durante a intervenção reservada a Moçambique, no debate da 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Conselho Municipal da cidade de Maputo ainda não aprovou o plano de contingência para a época chuvosa, que inicia já em outubro próximo. Entretanto, devido às últimas chuvas, há casas que permanecem inundadas. O alarme da época chuvosa já soou por parte do Instituto Nacional de Meteorologia. Contudo, há casas que permanecem alagadas. O cenário não é novidade e o grito soa mais alto sempre que chove. Estamos cansados aqui. Agora que já está a começar a época chuvosa, estamos a sofrer.
Daqui é cheio de água. A previsão aponta para a ocorrência de inundações urbanas nos municípios de Maputo, Matola, Beira e Quelimane. Para minimizar os efeitos das chuvas, em Manga está o plano de contingência. Então o plano daqui a pouco há de ir para aprovação para podermos ver o que é que se pode fazer. Qual é o nosso plano de contingência? Gilda Florentino reafirma que o município vai reassentar as famílias que estão ao redor da bacia de retenção de água de Machaquene. A ideia é fazer o reassentamento in situ no âmbito da transformação urbana de Maputo e para deixar o curso da água livre para que ela de facto possa escorrer rapidamente para a bacia e da bacia para a conduta correta para o mar. Enquanto isso, a certeza de que dias maus estão prestes a chegar paira na mente dos que vivem, por exemplo, em outros bairros propensos a inundações em Maputo. Basta chover e já sei que vou ficar na água. Alguns elevam os muros e colocam sacos de areia para que a água não entre no interior de suas casas. Nessa zona aqui fica cheia de água, porque a água desse lado corre para lá. Aquele também daquele lado de lá vem se juntar ali. Terceira coisa de alugar um carro para vir pompar água, mas o carro vir, mas não poupou nada. Prevê-se que mais de 1.500.000 pessoas poderão ser afetadas por cheias e inundações na presente época chuvosa a nível nacional. Momento reservado a intervalo no Jornal da Noite. Nós voltamos daqui a pouco. Mas antes, para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já. Estamos de volta ao Jornal da Noite. As linhas aéreas de Moçambique cancelaram hoje 2 voos com destino às cidades da Beira e Quelimane. Alguns passageiros indignados dizem que não foram informados com antecedência e a companhia reage justificando que 2 aeronaves tiveram avarias. Estes vídeos foram feitos alegadamente este sábado por alguns passageiros indignados pelo atraso de alguns voos. Adultos e crianças sentados no chão do Aeroporto Internacional de Maputo aguardavam por uma justificativa. À noite, os passageiros concentraram-se para protestar. Este domingo, 2 viagens foram canceladas nas rotas Maputo-Beira e Maputo-Quelimane. Depois de dias de muito trabalho, esta passageira só queria chegar à cidade de Quelimane, sua casa, o mais rápido possível. E esta informação me é dada mesmo no momento de fazer o check-in. Simplesmente disseram que o voo está cancelado. É chato, esperava receber esta informação de forma antecipada e ali eu me prepararia psicologicamente, não é? Sabendo que hoje não haveria de viajar. Os passageiros dizem que foram informados que o cancelamento deveu-se a avarias de alguns aviões. O avião está avariado, então e isto não é o primeiro dia. Quase frequentemente estou aqui e tenho tido esses constrangimentos. São assuntos de quase diário, ou LEM ou viajas atrasado ou nunca viaja, sempre adiam. Em uma nota de esclarecimento, a LAM justifica que as viagens foram canceladas devido à impossibilidade de 2 aeronaves da sua frota que se encontram em reparação. A companhia empreendeu esforços no sentido de tornar possíveis os voos em referência, mas não teve sucesso, dado que ainda decorrem intervenções no sentido de se proceder à reparação das aeronaves. Lê-se no comunicado. Quanto aos passageiros afetados pelo cancelamento dos 2 voos e que ainda tenham disponibilidade para realizar as respectivas deslocações, a LAM diz que poderão fazê-lo esta segunda-feira em horários ainda por anunciar. Uma adolescente de 15 anos foi mantida em cativeiro por 24 horas e violada sexualmente por 2 jovens. Os indiciados teriam raptado a jovem e pediram 30.000 meticais como condição para a libertar. Um lugar ermo que é usado como caminho por diversas pessoas. Mas no passado dia 8, uma adolescente de 15 anos passava por aqui de regresso à escola e foi interpelada por 2 jovens. Os jovens levaram a adolescente até este lugar, a partir de onde ligaram para a mãe a exigir que a mesma pagasse 30.000 meticais
para resgatar a filha. Dizer que a mãe dele tem que você enviar o que? Dinheiro. Para quê? Para nós deixar o que? Teu filho. Aquele mãe disse que eu não tenho dinheiro agora. Deixa para ter o que? Diligência para nós apanhar o que? Dinheiro. Agora ficou. Ligou mais. Diz que essa tua menina quer me matar. Aquele meu amigo. Durante o período de cativeiro, à espera do dinheiro, a adolescente foi diversas vezes violada sexualmente. É isso mesmo. Você violou aquela menina? Sim, violou mesmo. Quantas vezes? Eu sou 2, só que aquele é meu amigo, vocês são muito. O Serviço Nacional de Investigação Criminal diz que a adolescente ficou nas mãos dos supostos raptores por 24 horas, até que foi solta, mesmo sem pagamento de resgate. E teriam mantido em cativeiro, portanto, esta miúda 24 horas e feito isto, na mesma ocasião, como forma de vingança, uma vez que não foi desembolsado esse valor, teriam abusado sexualmente a mesma, uma série de abuso sexual, e que a mesma teria gritado na ocasião, mas ninguém teria lhe dado socorro. O Cernic diz ainda que os meliantes tinham a intenção de tirar a vida da adolescente para evitar que fossem reconhecidos, mas tal só não aconteceu porque este jovem decidiu poupar a vida da menina. Subiu de 9 para 11 mil o número de pessoas dependentes de drogas. Os dados são de 2020 e 2021. De acordo com o Gabinete Central de Combate à Droga, as províncias de Manica, Nampula, Sofala e Maputo têm mais casos. Estava em casa a jogar game e ele veio ter comigo para irmos buscar mais jogos em algum lugar. Então fomos em casa de um outro amigo, lá chegamos, encontramos esse outro amigo a enrolar e foi o meu primeiro contato com as drogas. Experimentei naquele dia, gostei, mal a experimentar, gostei da sensação. Parecia que estava tudo bem, os problemas haviam assim saído de mim, estava-me a sentir leve. Júlio Macamo provou cannabis sativa, vulgo suruma, aos 14 anos. Aos 16, já tinha consumido mais de 2 tipos de droga. O consumo gerou vício e Júlio aliou-se às más companhias. Quase entrou no mundo do crime. Eu estive prestes a entrar, porque eu andava com amigos que certas vezes ele andava com a arma do pai, não sei o quê, então, que é polícia nesse caso, o pai, então andava com a arma do pai, tinha essa facilidade, então os bocados eu ia engrenando para mais coisas. Mas a história de Júlio teve uma reviravolta. Fui-me olhar no espelho em casa e fiquei tipo, poxa, eu sou aquele tio que eu sempre dizia que eu não quero ser. Porque quando nós somos crianças, olhamos para aquele tio da zona que causa problemas, que bebe, que faz confusão, e nós não queremos ser como aquele tio. Então eu olhei para mim, me vi como aquele tio, dependente, tóxico dependente. Então, quando eu olhei para essa realidade, me encarei como alguém dependente, e eu não comecei já a buscar ajuda. Dados do Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga revelam uma subida no número de pessoas dependentes da droga. Em 2020, nós tivemos 9.788 casos e em 2021 este número passou para 11.164. Portanto, temos um crescimento na ordem de 14%. As províncias de Manica, Nampula, Sofala e Maputo lideram as estatísticas. O consumo de drogas também aumenta o número de doentes mentais. Os homens estão em maioria. No nosso maior hospital psiquiátrico que temos, que é o Hospital Psiquiátrico de Infelene, a principal causa de internamento na enfermaria dos homens tem sido por consumo de substâncias, por perturbações mentais e do comportamento devido ao consumo de substâncias. E no relatório de 2021, nós tivemos a informação de que cerca de 9.000 pessoas buscaram os serviços de saúde mental por questões relacionadas com perturbações mentais de comportamento por consumo de substância. E os casos de toxicodependência aumentaram ainda mais durante o período de restrições impostas pela pandemia Covid-19. Em 2020 e 2021 tivemos mais casos. Em 2021 foram 1.444 casos. No ano anterior foram 1.214 casos. No primeiro semestre de 2022, nós já internamos um total de 1.107 casos.
Serena Chachuaio dirige o Hospital Psiquiátrico do Infulena, em Maputo, que, por falta de uma unidade sanitária especializada no tratamento de toxicodependentes, recebe este tipo de casos. O problema gera sobrecarga. Se eu for a falar da enfermaria masculina, que tem uma capacidade para 120 camas, 80% delas são ocupadas por pacientes que fazem o consumo de substâncias psicoativas. Hoje estamos com um total de internamentos na enfermaria masculina de 90 pacientes. A psicóloga Selma Ribeiro explica o cenário ideal. O que seria ideal é que houvesse sim um centro composto, que o indivíduo não precisaria de sair de uma unidade para outra, porque não temos uma unidade que sustente um indivíduo para uma reabilitação completa. A Direção da Saúde da cidade de Maputo sabe da situação e promete melhorias. Junto, se calhar, com o governo, estamos a trabalhar de forma a termos um centro de reabilitação para estes casos, mas é um trabalho que ainda está a ser desenvolvido. Nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 4.000 pessoas deram entrada nos serviços de saúde com problemas mentais causados pelo consumo de droga. O álcool e a suruma são as drogas mais consumidas devido ao fácil acesso. Os alunos adolescentes e jovens estão entre os que mais consomem. Eu vou dizer isso com muita tristeza. Infelizmente, são mais adolescentes. Ok, estou a falar de uma faixa etária que vai dali dos 14, 17, temos 67 adolescentes e jovens, ok, em programa de reabilitação. Em igual período, foram instaurados cerca de 400 processos-crime, um aumento de 100 processos em relação a 2021. Na página internacional, os são-tomenses votaram hoje nas eleições legislativas, autárquicas e regionais. E pela primeira vez, eleitores da diáspora tiveram a oportunidade de eleger 2 deputados pela África e Europa. Mais de 120 mil são-tomenses escolhem este domingo deputados, autarcas e o governo do país. No total, 11 partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem aos 55 lugares da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Mas a disputa pela próxima liderança do governo ocorre entre o partido no poder, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, liderado pelo atual primeiro-ministro Jorge Bund Jesus, e a Ação Democrática Independente, chefiada pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada. Falando para a agência de notícias Lusa, o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional São Tomense disse que a votação estará a decorrer normalmente. Pela primeira vez, mais de 14 mil cidadãos residentes em 10 países da Europa e de África elegem um deputado por cada círculo. Os restantes 53 serão escolhidos pelos 6 distritos da ilha de São Tomé e pela região do Príncipe. As primeiras eleições democráticas em São Tomé e Príncipe foram realizadas em 1991. Em 2011 foi eleito como presidente Manuel Pinto da Costa e em 2016 Evaristo Carvalho. Os italianos também foram hoje às urnas para escolher 400 deputados e 200 senadores. De acordo com as últimas sondagens, a Itália deverá passar a ser dirigida por uma coligação da extrema-direita formada pelo Partido Irmãos de Itália. O partido lidera as pesquisas com cerca de 45% a 47% das intenções de voto, contra 22% da coalizão de esquerda liderada pelo Partido Democrata. Se a votação confirmar as pesquisas, significa que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Itália será governada por um primeiro-ministro que pertence a um partido político pós-fascista e eurocético.
Outro fato histórico é que o cargo de primeiro-ministro poderá ser ocupado por Giorgia Meloni, uma mulher com voz forte na anti-imigração e que apoia a Vladimir Putin. De acordo com os debates da mídia internacional, neste momento, duas grandes questões conduzem as expectativas, nomeadamente o que acontecerá com os bilhões de euros do Fundo de Recuperação pós-Covid concedidos à Itália pela União Europeia e será que o apoio à Ucrânia continuará diante da invasão russa? As eleições deste domingo foram convocadas depois do segundo pedido de renúncia do então primeiro-ministro Mário Draghi, após 18 meses no cargo. O primeiro pedido não foi aceito pelo presidente italiano Sergio Mattarella. Pleitos eleitorais pelo mundo a levarem o jornal a mais um intervalo, mas antes saiba como o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. Maputo vai registrar uma das temperaturas mais altas a nível nacional, 37 graus de máxima e 20 de mínima. Seguir-se-á Xai-Xai com 36 graus de máxima e 20 de mínima. Inhambane vai ser a mais fresca da região, com 31 de máxima e 22 de mínima. O tempo estará quente em toda a região, com céu geralmente limpo. Na região centro do país, Tete vai registrar também 37 graus de máxima com 21 de mínima. As duas cidades com temperaturas mais altas serão Chimoio com 33 e Beira com 32, ambas com 20 de mínima e 16 de mínima, respectivamente. O céu estará pouco nublado a limpo, haverá neblinas matinais, vento de nordeste a leste, fraco a moderado. Na região norte do país, Nampula vai ser a cidade mais quente, com 34 graus de máxima e mínima de 20. Ixinga vai ser a mais fresca do país, com 28 graus de máxima e 12 de mínima. Na região norte do país, o céu estará pouco nublado, localmente nublado, neblinas matinais locais, vento de nordeste a leste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Noite. No desporto, o Costa do Sol empatou a uma bola diante da Associação Desportiva de Vilanculo em jogo da 12ª jornada do Moçambola 2020. O Costa do Sol, jogando em casa, sabia da sua obrigação diante de Vilanculo. Wisdom cumpriu o papel no limite da primeira parte, ao aproveitar a falta de comunicação entre Chico e Pinto. Os canarinhos estiveram perto de fazer 2-0, não fosse Dilson que esteve em férias. Jacob completou o pacote. Displicência. Do outro lado, Muntali pôs a cabeça em funcionamento. Vitor é inseguro, mas Anchamis também foi no domínio da bola, tanto que teve de recorrer ao braço para ajeitá-la. Arthur Alfenar nada ajuizou. O empate a um golo foi o desfecho. Pronto, eu diria que há coisas que nós não podemos controlar, que essas coisas não são coisas materiais, então é extremamente difícil para a gente ter que controlar isso. Imensas desculpas, obrigado. Foi um bom jogo que deu para assistir isso aqui. E quanto ao gol do Costa do Sol, infelizmente são aqueles tipos de gol que temos sofrido no campeonato, mas temos trabalhado arduamente com os guarda-redes. Esperamos que não haja mais falhas que nem o gol de hoje. E Moçambique perdeu diante do campeão africano Senegal por 4-5 na estreia do torneio COSAF em futebol de praia, que decorre na vizinha África do Sul. Que exército precisamos para os desafios de hoje? É a pergunta que vai conduzir a análise hoje no Noite Informativa, logo a seguir ao Jornal da Noite na STV e STV Notícias. Vamos refletir sobre os desafios das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, 58 anos após a sua criação. Vamos olhar também para as incidências do 12º Congresso da Frelimo e também para a intervenção de Moçambique na Assembleia Geral das Nações Unidas. É o fim do Jornal da Noite, nós fechamos por aqui, agradecemos pela atenção dispensada. Voltamos amanhã com mais informação. Até lá.